Miguel, como você tá? Tudo bem por aí? Tudo bem, Thalita? Boa tarde a todos e todas. Miguel, quero saber de bastidores. Você tem informações sobre como se deu essa negociação entre o governo, entre principalmente Lula, né, que entra no jogo ontem, com Arthur Lira para aprovação da MP, da reformulação ministerial, que era muito cara ao governo. Lembrando que, caso ela não passasse, a composição do governo voltaria a ser a mesma que a do governo Jair Bolsonaro, né? Então, assim, o que você tem de bastidores? Eu fico louca para saber como se deram essas negociações. Tem bastante bastidor, Thalita. Tem bastidor em relação ao Arthur Lira e tem bastidores em relação ao Rodrigo Pacheco, que a gente viu ali falando sobre o Zanin. Vamos começar pelo começo, né? O Arthur Lira, a gente vem falando há muito tempo, né? De que no início do governo, nos primeiros meses, estavam muito centrados a iniciativa do jogo político no Palácio do Planalto, no STF, em função aí do 8 de janeiro, né? E o Congresso não estava fazendo parte da jogada, não fazia parte do tabuleiro, né? Na medida em que essas MPs começam a caducar, né, se elas não são votadas, elas perdem o efeito e o governo não pode apresentar uma medida provisória sobre o mesmo assunto no mesmo ano, né? Isso permitiu que o Arthur Lira pudesse entrar em campo, em especial o tema do arcabouço fiscal, né? E o que a gente já falava nos nossos outros encontros, de que o governo sabe que não tem maioria para aprovar na Câmara. Então o Arthur Lira se reposicionou sua marca, né? De engavetador de impeachment do Bolsonaro e administrador do orçamento secreto, com o fim do orçamento secreto, ele precisou entrar em jogo de outra maneira, entrou ainda na PEC da transição, e, verdade seja dita, ele tem feito bem isso. Hoje o portal Congresso em Foco apresentou uma lista dos partidos e de que maneira que eles votaram em relação ao governo. Veja que a gente tem, por exemplo, o PP do Arthur Lira teve 60% de fidelidade ao governo, sem ser da base. A gente teve, por exemplo, o Podemos, que é o lavajatista, que 70% de apoio aos projetos do governo, mais do que o PSOL, por exemplo. E a gente tem até o PL bolsonarista com 30% de fidelidade ao governo. Então, de fato, o Arthur Lira tem entregue. Qual é o problema do governo na relação com o Arthur Lira? Que o Arthur Lira negocia em nome do Centrão no atacado. E depois ele cobra também no varejo. Então, ainda que ele faça acordos com o governo no geral, depois, projeto a projeto, ele tenta arrancar algo mais. E foi isso que a gente teve nessa semana. Nessa fala do Arthur Lira, tem meias verdades, né? A verdade o que é verdadeiro na fala dele. Tem um descontentamento mesmo, generalizado no Congresso, inclusive na base governista, com a dupla da articulação política, Alexandre Padilha e Rui Costa. E há descontentamento, inclusive, entre ambos. Há acordos que são feitos com Lula, que o Alexandre Padilha recebe a ordem de executar e que acaba parando no Rui Costa, né? Então, esse descontentamento existe e há bateção de cabeça, sim, entre esses dois ministros que são responsáveis pela articulação política, né? Então, isso é verdadeiro. O que acontece? Para poder viabilizar a MP, o que o governo teve que fazer? O Lula teve que, de novo, entrar em campo pessoalmente, né? Negociou com Arthur Lira por telefone e depois recebeu o Elmar Nascimento, do União Brasil da Bahia, para discutir a aprovação da MP da forma como ela foi apresentada pelo relator, porque ainda havia possibilidade ontem de ser aprovado uma emenda do PL que acabava com o Ministério do Desenvolvimento Agrário, ou mesmo de que a situação e o Centrão descontentes segurassem a MP caducasse, como você disse, voltaria ao formato do governo Bolsonaro. Qual foi o acordo do governo, a princípio? Viabilizar e permitir e agilizar a liberação de emendas, que já foram bastante nesses últimos 15 dias, e de verbas. Isso é o principal. Agora, o Elmar Nascimento e o Arthur Lira, e aí é a mentira da declaração do Arthur Lira, tem pauta de reivindicação sim, ela é extensa e ela é pesada.
apresentaram ao governo pedidos como o Ministério da Saúde, que hoje a ministra Nízia não é ligada a nenhuma força política, nenhum partido especificamente, e tem um dos maiores orçamentos. Pediram também a Embratur, os Correios, o Banco do Nordeste, né, e a possibilidade de mexerem em 3 ministérios que estão com a União Brasil, que são a comunicação, o turismo, a integração, que foram indicados pelo Davi Alcolumbre, mas que haveria a possibilidade do Elmar Nascimento, inclusive, ser nomeado assumir um desses ministérios, ou indicar nomes para esses ministérios. E a condição que o Centrão coloca é que sejam ministérios de porta fechada, ou seja, os ministros indicados definiriam do primeiro ao último escalão quem são, eles não precisariam compor com forças do PT ou com outros partidos. E, concretamente, o Arthur Lira deixou isso implícito na fala dele, o que ele está querendo é espaço para essa ala do Centrão que, de fato, tem votado com o governo, mas não faz parte da base governista. O próprio PP do Arthur Lira, o Republicanos, ligado à Igreja Universal, parte do PL, enfim. Então, reforçaria. O problema, como eu disse, é que o Arthur Lira e o Centrão fazem essa negociação no atacado, mas depois negociam de novo no varejo. E, a princípio, essa paralisação dos projetos de interesse do governo que o Arthur Lira coloca, ele coloca o governo numa outra situação, que é, na prática, eles só aprovam os projetos que interessam ao mercado. O arcabouço fiscal e a reforma tributária, o Lira diz que não vai prejudicar o andamento dela. Então, na prática, o que a gente teve essa semana foi o seguinte: levaram o governo à exaustão, até o limite, né? A MP foi aprovada no final da noite, né? Já aos 45 do segundo tempo, como a gente diz, e foi posto em cima da mesa isso. Se o governo quiser tranquilidade, tem que antecipar a reforma ministerial que pretendia fazer só ao final do ano, pensando em eleições municipais, antecipar isso, e, em especial, mudando aí a articulação política. Então, essa é a conta que o Arthur Lira e o Centrão apresentaram na Câmara. Qual é a resposta do governo? Há setores do PT que dizem, né, que sofrem aí com uma síndrome de Estocolmo e que dizem, não, vamos entregar para o Elmar Nascimento um ministério e, com isso, como ele é aliado do Lira, nós vamos acalmar os corações aí. Não é bem assim, porque o Elmar Nascimento é baiano e é adversário político de 2 ex-governadores da Bahia que são muito prestigiados pelo Lula, o próprio Rui Costa e o Jacques Wagner, que inclusive assumiu a relatoria da MP dos ministérios no lugar do Humberto Costa, hoje, né? Então houve essa troca, inclusive. Então não é tão simples assim, mas de fato há setores do PT que dizem que o governo deveria incorporar e aí, inclusive, derrubar aquelas indicações que são do Davi Alcolumbre, que é aquela ministra ligada à milícia, né, que está no turismo, enfim. O argumento deles é quantos votos essa ala do União Brasil, que é rompido com Cláudio Castro no Rio de Janeiro, entregou de fato ao governo. Então, esse é um movimento, mas do qual o governo não está muito convencido, mas não está descartando. E o outro, que é o conselho que o Lula ouviu do Renan Calheiros, CIFIN no Senado. Claro que a ameaça que a Câmara sempre faz, além dos projetos, é de que, obviamente, o governo não teria maioria para barrar, por exemplo, um processo de impeachment. E aí o Renan deu o seguinte recado: olha, a Câmara autoriza, mas quem julga o impeachment é o Senado. E no Senado é possível ter maioria. Se o governo quiser ter tranquilidade, querer ter uma margem e quiser barrar projetos, como, por exemplo, o marco temporal, ou avançar a MP dos ministérios, como a gente viu hoje, tem que contar com o Rodrigo Pacheco. Esse foi o recado do Renan Calheiros, que o governo jogue mais com o Senado e mais com a Câmara, e que nessas bolas divididas deixe para o Senado resolver. Então essa foi uma segunda articulação. Paralelo a isso, e todas elas passam também pela indicação do Zanin depois. O STF também é digamos assim, o plano B do governo para enfrentar essa revolta, né, do Lira, enfim, ou caso não consiga manobrar a governabilidade. Ou seja, casos como marco temporal, ou projetos que sejam inconstitucionais, ou determinadas situações na CPI, o governo jogar para o STF e contar ali com o bom trânsito que tem tido com Gilmar Mendes
e com o Alexandre de Moraes. Por que isso tem a ver com o Rodrigo Pacheco? Porque já na surpresa nenhuma, né, para ninguém, a indicação do Zanin para o STF, mas no périplo que o Lula vem fazendo, desde a aposentadoria do Lewandowski, consultando, etc., ele ouviu do Alexandre de Moraes em abril que o Rodrigo Pacheco poderia ser um bom nome para a segunda indicação que o governo deve fazer no segundo semestre, com a possível antecipação da aposentadoria do Barroso. Então, o Rodrigo Pacheco está saindo, essa greve, essa ameaça do Arthur Lira aumenta o valor do passe do Centrão, mas também aumenta do Rodrigo Pacheco como presidente do Senado e, de fato, pode ser uma ferramenta importante para contrabalancear essa ofensiva que a gente assistiu durante todo o mês de maio para o Centrão.